Mobbing seria o ataque de animais, normalmente de menor porte, quando eles se unem e atacam um predador comum. E como eles atacam? Amedrontando, intimidando, irritando esse predador até que ele desista das suas condutas. O conceito de mobbing é ligado à biologia, mas pode ser comparado ao que se chama hoje de assédio moral. A Organização Mundial da Saúde define o assédio moral no trabalho como todo comportamento repetitivo com uso de força e poder psicológico contra um trabalhador ou grupo de trabalhadores. Na maioria dos casos, o empregado é exposto a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho. Dados de 2015 indicam que 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral. O Ministério Público do Trabalho registrou 613 denúncias entre janeiro de 2013 e agosto de 2015. Uma média de 20 casos relatados por mês só aqui no estado catarinense. Esse técnico do Ministério do Trabalho e Emprego explica que o assédio moral tem relação com a própria cultura de cada organização. Nós vivemos numa sociedade que premia muito o individualismo, a competitividade, e muitas vezes nas empresas está normalizado esta pressão muito grande por metas. Então tem uma série de coisas dentro da cultura das organizações que propiciam o assédio moral no trabalho. Não conversar com ele, ignorar a presença, dar ordem só por escrito, não manter contato visual, né? Eu poderia aí elencar a criatividade humana é imensa, né? Eu poderia elencar aí uma série de práticas. A legislação brasileira não tem um artigo específico que criminalize o assédio moral no trabalho. Em termos de lei, a prática entra como um dano ao direito da personalidade, mas apenas isso não é o suficiente. Eu não digo que eles são insuficientes por si, mas eles na prática ainda não demonstraram um êxito tão grande em eliminar esse tipo de conduta. Esses instrumentos eles têm que ser melhor desenvolvidos para que a gente possa ter um combate mais efetivo, porque, como eu falei, é uma das maiores preocupações no ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma, é o assédio moral. Uma pesquisa feita em 2015 pelo site vagas.com indicou que dos 4,9 mil profissionais brasileiros entrevistados, 52% relataram já ter sofrido algum tipo de assédio no ambiente de trabalho e apenas 2,5% denunciaram. Os chamados Sindicato dos Trabalhadores aparecem como um dos locais mais procurados na hora de pedir alguma orientação nesses casos. Só o que pouca gente sabe é que muitos desses casos acontecem dentro dos próprios sindicatos. É o caso dessa mulher que prefere não ser identificada. Ela se diz vítima de assédio moral dentro do próprio sindicato, onde trabalha há mais de 20 anos em Florianópolis. Uma diretora, num acesso de surto, né? Ela deixou bem claro que ela ia perseguir um colega, ia me perseguir. E a gente achou estranho, né? Porque dirigentes sindicais fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de postura, eles passavam na minha frente, fuxicavam, falavam alto, não tinha mais colega de trabalho porque todo mundo ficava com medo de falar comigo. O clima, assim, era terrível. Um colega que trabalha há 25 anos na mesma entidade também teria sido assediado. Me isolaram do trabalho meu, me tiraram todo o trabalho meu que eu sempre fiz, né, trabalho que fazia anos, e eles faziam todo o serviço na minha frente. Eles chegavam de manhã, cumprimentavam os outros funcionários, não olhavam para a minha cara, isso foi me deixando doente, não conseguia mais dormir direito. Eu chamei o presidente, conversei com ele, perguntei para ele o que estava acontecendo, e ele disse que não estava acontecendo nada. Tem aquela lógica casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, o sindicato, em que pese ele ter uma finalidade de proteção ao trabalhador, dentro da sua estrutura, ele vai ter hierarquias, ele vai ter chefias, ele vai ter relacionamentos intersubjetivos e relacionamentos que, logicamente, estão sujeitos a conflitos, em qualquer lugar. É lamentável, né, que isso tenha ocorrido e que isso ocorra, mas a conclusão que a gente chega é que o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Não é? Então, o assédio pode ocorrer em qualquer lugar. As medidas de prevenção devem ocorrer em todos os lugares. As principais consequências para quem sofre o assédio moral refletem na saúde do trabalhador, como explica essa psicóloga. Normalmente, à medida em que o assédio vai
se transformando em formas mais insidiosas, ela vai começando a perceber principalmente maior sofrimento do ponto de vista psicológico, né, levando ela a ter muitas vezes crises de ansiedade, crises de pânico, sintomas de depressão que vão, né, e estresse que vão se tornando cada vez mais crescentes, até situações de burnout, né, ou exaustão emocional relacionada ao trabalho, até, infelizmente, os casos de suicídio. O indivíduo passa a culpar a si mesmo, né, como se perguntasse assim, o que eu tenho de errado para estar recebendo esse tratamento? E isso é uma armadilha muito preocupante, né? Isso acaba sendo levado para os amigos, acaba afetando a família. Procurei o médico psicológico, também me afastou, o psiquiatra também me afastou, né? E agora tô na perícia, tomando um outro remédio, tô tomando remédio para dormir, tô tomando remédio durante o dia para ficar acordado. E começou a sair umas manchas em mim, começou a ficar todo inchado. E daí veio o diagnóstico, que eu estava com síndrome do túnel do carpo, porque eu estava com dormência nas mãos, aí um bursite, né, que as dores estavam cada vez maior, e a retificação na coluna, que daí o médico me explicou que como eu estava muito tensa, eu fui retificando e aí é onde provoca o processo de dor. Pode procurar a CIPA, por exemplo, da empresa, se houver, ou a própria administração da empresa, de preferência acompanhada de uma terceira pessoa, né, para relatar o que está acontecendo. Fora da empresa, ela pode procurar os sindicatos, né, pode procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. O assédio moral psicológico é o pior assédio que tem, para isolar a pessoa. Para isolar, não olhar mais para a pessoa, não pedir mais o serviço para a pessoa. Isso aí, para mim, foi a pior coisa que teve na minha vida. Estou assim, estou abalada até hoje. Tô remédio para dormir, remédio para acordar. Eu tenho medo de entrar lá dentro, não consigo entrar. Tá me saindo síndrome de pânico. Eu adoro trabalhar, quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar. Eu não consegui trabalhar dentro nem para pegar meu contra-cheque. Porque o medo é tão grande que você não imagina. Tenho medo de perder o serviço.